Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram para trabalhar, para aqueles que estão chegando agora e também para aqueles que estão terminando o seu dia. Para aqueles que já saíram, minha irmã, meu irmão, online, presencial. Para aqueles que estão chegando agora e também para aqueles que estão terminando o seu dia. Hoje existe uma pergunta espiritual que toca o coração. Você já parou para pensar como o Deus do universo escolheu revelar o seu poder? Não foi com espada, não foi com exército, não foi com trono de ouro. Jesus revelou o poder de Deus ajoelhando. Jesus revelou o poder de Deus ajoelhando-se. Não é maravilhoso isso, minha querida, meu querido? Sim, o Criador dos céus e da terra, o Deus encarnado, aquele que João, o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, chama de o Verbo que se fez carne. Pegou uma bacia, uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. O céu inteiro ali observa. Os anjos contemplavam e a eternidade estava revelando um mistério. Um mistério. Imagine que lindo, maravilhoso. O Deus pegou uma bacia, uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. O Deus Todo-Poderoso servindo. E neste momento, minha irmã, meu irmão lá presencial. Irmão carnal. E nesse momento, cunhadas, sobrinhas, tias, tios, primos, primas, minha irmã, meu irmão lá presencial, minha amiga, meu amigo e até você, meu inimigo, minha inimiga. E nesse momento, algo poderoso acontece. Porque enquanto o mundo luta para subir, Jesus, o Cristo, desce para servir. Enquanto o mundo busca poder, Jesus, o Cristo, o Deus vivo revelado, revela amor. Enquanto o mundo quer ser servido, Jesus ensina você, eu, nós a servir. E é exatamente aqui, minha querida, meu querido, que o Evangelho começa a confrontar o nosso coração. Filhas, lindas, maravilhosas, presente de Deus em nossas vidas. Esposa linda, maravilhosa. Tantos anos juntos. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando e abençoando você também, meu irmão, minha irmã, na sua família. Porque talvez hoje alguém esteja, lógico, cansado, alguém esteja ferido, alguém esteja lutando espiritualmente. Alguém esteja buscando uma resposta. E a pergunta que ecoa neste capítulo é: você permitiria que Jesus lavasse os seus pés hoje? Porque quando Jesus lava os pés, ele lava o orgulho, ele lava as feridas da alma. Cristo Jesus lava os pecados escondidos. Cristo Jesus lava as marcas que o mundo deixou em nós. E é por isso que hoje, irmãos online e irmãos presenciais, esposa linda, maravilhosa, presente de Deus na minha vida, que eu não me canso de agradecer, e as nossas filhas, irmão canal, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, cunhados, tias, primos, primas, minha amiga, meu amigo, diácono, diaconisa, pastoras, pastores. É por isso que hoje meu irmão online e irmã presenciais online, sejam todos muito bem-vindos aqui presente nessa meditação dessa palavra. Então, queridos, queridas, hoje novamente estamos aqui, continuando a nossa jornada espiritual, a nossa oração e meditação terapêutica de 30 minutos. Lógico, pode passar um pouquinho mais. Nesta poderosa série, Andando com Deus em Jesus o Cristo. E nesse vídeo 16, a parte 1 desse vídeo, vamos mergulhar em um dos momentos mais surpreendentes de todo o Evangelho. O momento em que, meu irmão, minha irmã, Jesus, o Deus encarnado que serve, o Deus que inverte os valores do mundo. Porque aqui em João capítulo 13, Jesus não está apenas lavando pés. Jesus está lavando corações, mentes, está lavando a alma, o espírito e o corpo. E hoje, talvez Jesus também queira tocar o seu coração, se assim você o deixar. Então, meu irmão, minha irmã, fique comigo até o final, porque aquilo que Jesus revela nesse capítulo pode mudar, restaurar e transformar a sua, a nossa, a minha, a nossa forma de viver e entender o Evangelho. Minha querida, meu querido. Então vamos fazer uma pequena oração. Se você puder, onde estiver, feche seus olhos ou da forma que você achar melhor, se concentre. Pai amado, Deus eterno e Criador de todas as coisas, nesse momento nos colocamos na Tua presença com humildade e reverência.
Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Mestre, abra os nossos olhos espirituais para compreendermos a profundidade da Tua palavra. Deus Espírito Santo amado, traz luz aos nossos entendimentos, acalma o nosso coração e conduz a cada pensamento para que possamos ouvir, entender e viver a verdade maravilhosa e poderosa do Evangelho dos seus apóstolos. Que a Trindade Santa, Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos conduza, nos conceda clareza, sabedoria e discernimento, para que, Senhor, esta mensagem transforme a nossa mente, o nosso coração e o nosso caminhar. Assim oramos com fé e gratidão. Então, meu querido, minha querida, prepare seu coração, que nós vamos novamente fazer essa viagem tridimensional na palavra de Deus. Amém? Para você, meu querido, minha querida, online presencial, que nunca ouviu, entendeu e meditou na palavra de Deus, o livro de João aqui que nós estamos está no Novo Testamento. O Novo Testamento significa uma nova aliança. João foi um apóstolo significa, lógico, enviado. João andou com Jesus, o Cristo, o Verbo que se fez carne, viu milagres, viu a cruz e viu a ressurreição de Jesus. Meu irmão, minha irmã. E o maravilhoso de tudo isso é que nós, meu querido, minha querida, todos somos conectados. E eu amo meditar nessa conexão do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E Jesus, o centro, e o último livro, Apocalipse, e nós, queridos. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia não é um livro separado, é uma história contínua que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E aqui, meu querido, minha querida, nós estamos nessa caminhada. E é por isso que nós, queridos, queridas, estamos todos conectados. E essa conexão entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e tendo Jesus no centro de tudo, e culminando lá no último livro da revelação divina, pelo próprio apóstolo João, Apocalipse. Perceba, meu irmão, perceba, minha irmã. A Bíblia não é um conjunto de livros soltos. A Bíblia, a transcrição das Escrituras Sagradas, não é uma coleção de histórias separadas. A Bíblia é uma única história contínua. Uma história que começa no primeiro livro, Gênesis, quando Deus cria os céus e a terra. E quando Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem. Mas também é a história triste da queda, da separação, da dor do pecado do homem. E assim, minha irmã, meu irmão, páginas após páginas, capítulo após capítulo, Deus começa a revelar o próprio plano de Deus, o seu plano de redenção. Ali no Antigo Testamento, os profetas anunciaram, a promessa são feitas, a esperança é plantada, até que um dia o próprio Deus entra na história. Jesus o Cristo, que é o centro da Bíblia, o centro da história, o centro da nossa fé. E essa história maravilhosa continua avançando até chegar o último livro, que é o Apocalipse, onde vemos a vitória final, a ressurreição de todas as coisas e o reino eterno de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nós abrimos as Escrituras Sagradas transcritas na Santa Bíblia Sagrada, não estamos lendo páginas, nós estamos entrando na maior história já escrita. Um livro que começa em Gênesis, passa pela cruz de Jesus e termina na glória eterna de Deus. E o mais impressionante, que eu amo, e você, se tiver curiosidade para meditar na palavra e ler o livro, o mais impressionante de tudo é que nós também fazemos parte dessa história, meu querido, minha querida. A Bíblia Sagrada é tão poderosa que ela já ganhou todos os prêmios literários possíveis. De todas as formas literárias ela ganhou. Por isso hoje ela não compete com prêmios mais, porque é o livro mais vendido, mais lido e o livro mais poderoso de todos os livros. E por isso é combatido ferozmente. As palavras que estão aqui. Não é combatendo Jesus, os apóstolos, é perseguindo Deus, meu querido, minha querida. Então, meu irmão, aqui, meu irmão, minha irmã, nós temos uma revelação profunda. Essa palavra ela é combatida fervorosamente, porque ela te liberta. É tão poderosa, tão profunda, tão completa, que você vê que ao longo da história, ela já foi reconhecida em todas as formas literárias possíveis. História, poesia, profecia, sabedoria, narrativa, cartas e revelação. E a Bíblia Sagrada atravessa todas as formas de literatura que existe. E por isso, minha irmã, o sistema de governo, seitas, religiões radicais, elas praticamente odeiam o cristianismo. Por isso, hoje, ela praticamente não compete mais em prêmios literários à Escritura Sagrada. Porque nenhum outro livro chegou perto do que a Bíblia representa. A Bíblia é
um livro mais profundo, pode ter certeza, publicado da história. A Bíblia Sagrada é o livro mais traduzido da história. A Bíblia Sagrada, meu querido, minha querida, é o livro mais lido da história. E espiritualmente falando, o livro mais poderoso, lógico, de todos os livros. Mas existe algo curioso. Quanto mais esse livro transforma a vida, quanto mais esse livro, a Bíblia Sagrada, traz luz, quanto mais esse livro, a Bíblia Sagrada, traz libertação, também mais ele é combatido ferozmente. E talvez hoje você tenha percebido isso. As palavras que estão aqui são combatidas ferozmente e com toda a força da primeira e segunda camada do principados e potestade. Esse mundo tenebroso, macabro, escuro, cavernoso de Satanás, o príncipe dos demônios, que se materializa em sistema de governo, em seitas, em religiões com radicalismos extremos. Mas perceba algo importante. Meu querido, minha querida irmã, não é apenas uma perseguição contra Jesus, como já falamos. Não é apenas contra os apóstolos. Não é apenas contra os profetas. Não é apenas contra o verdadeiro cristão, você, eu, nós. Na verdade, é uma tentativa de silenciar a voz de Deus. Que a voz de Deus liberta contra as iguarias do Egito, contra a escuridão. Porque quando a palavra de Deus é anunciada, a minha, suas, nossas consciências despertam. Quando a palavra de Deus é anunciada, o pecado é confrontado. Porque quando a palavra de Deus é anunciada, a verdade aparece. Porque quando a palavra de Deus é anunciada, a luz começa a brilhar aonde antes havia escuridão. E é por isso que desde Gênesis até Apocalipse, a palavra de Deus continua viva, transformando vidas, restaurando corações, transformando esperança, transformando o casamento, transformando e restaurando o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, e revelando, lógico, Jesus o Cristo ao mundo. E por isso, meu irmão, minha irmã, quando abrimos a Escritura Sagrada transcrita na Santa Bíblia Sagrada, a Bíblia, não estamos apenas lendo um livro, estamos ouvindo a voz de Deus, meu querido, minha querida. Amém? Amém. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, quero lhe falar algo. Estamos diante de um momento histórico, sagrado e transformador. O Evangelho de João está no Novo Testamento. O Novo Testamento significa nova aliança. João foi apóstolo, como já sabemos. Apóstolo significa enviado, como já sabemos. João, o apóstolo, andou com Jesus. Que coisa linda, maravilhosa, na verdade, meu irmão. Andar com Deus. João, o apóstolo, ele viu milagres maravilhosos que eu e você nunca vimos, mas são os mesmos milagres hoje que nós podemos observar ao nosso redor de uma forma diferente. João, o apóstolo, viu a cruz, e muitas vezes nós estamos andando aqui na cruz, não é isso, meu irmão? O João, o apóstolo, viu a ressurreição, e quantas vezes nós estamos mortos. Então João viu cruz, viu milagre, andou com Jesus, e ali, meu irmão, minha irmã, isso muda tudo a nossa vida, a nossa história, porque tudo que aconteceu lá, hoje nós vivemos aqui, meu querido, minha querida. Jesus está em Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, antiga, religiosa. É tempo, lógico, de quê? De Páscoa. Páscoa significa libertação. Mas agora não é apenas libertação do Egito, é libertação do pecado. Meu irmão, minha irmã. O texto do apóstolo João, meu querido, minha querida, diz que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas sob o poder de Jesus. Isso significa algo extraordinário, poderoso. Isso significa autoridade plena, total, absoluta. Ele tinha o poder legítimo, divino, eterno. Era Rei, Senhor, Deus encarnado. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo era o Rei, era o Senhor, era o Deus encarnado. O que ele faz? Jesus o Cristo. Jesus se levanta. Eu amo essa passagem. Nesse momento em que Jesus se levanta, pega uma toalha, pega uma bacia e ele se ajoelha. O que nós podemos trazer isso para a nossa vida, meu irmão, minha irmã, hoje como exemplo em Jesus Cristo? Meu querido, minha querida, o mundo busca poder através da força agressiva, orgulho imponente, mas o nosso Senhor Jesus Cristo revela um poder diferente. O nosso Senhor Jesus Cristo revela um poder humilde, silencioso e constrangedor. Jesus, o Cristo, toca pés sujos, pés empoeirados, cansados, feios, endurecidos, maltratados. A sujeira externa revela a sujeira interna. Meu irmão, minha irmã, o orgulho e a vaidade nos revela a autossuficiente, meu irmão, minha irmã. Porque aqui nós temos a humildade do Rei. Nesse texto, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas sob o seu poder. Meu irmão, minha irmã, sabia todas as coisas sob o seu poder. Perceba a profundidade disso. Isso significa algo extraordinário, algo poderoso, algo que muda completamente a sua, minha, nossa forma como olhamos para essa cena. Não estamos falando de um homem comum como você, eu, como nós. Não estamos falando de um mestre qualquer.
Estamos falando daquele a quem Deus Pai entregou toda a autoridade plena, total, autoridade absoluta. Todo o poder nos céus e na terra estava nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus possui o poder legítimo, Jesus Cristo possui o poder divino, Jesus Cristo possui o poder eterno. E era Rei dos reis, Senhor do Senhor, Deus encarnado, caminhando entre os homens. Era, é e sempre será. Meu irmão, minha irmã, mas agora vem, meu querido, minha querida, online presencial, agora vem algo que nos surpreende profundamente. Porque aquele que tinha todo o poder do universo não usou esse poder para dominar, escravizar, te acorrentar ou te enclausurar. Jesus Cristo usou esse poder para, olha o poder da palavra maravilhosa, servir. E é exatamente aqui, meu querido, minha querida, que o Evangelho revela algo que o mundo não entende. O verdadeiro poder de Deus não se manifesta na opressão, mas no amor, na humildade e no servir. No serviço, queridos. E é por isso que o que acontece em João capítulo 13 não é apenas um gesto simbólico, é uma revelação do próprio coração, meu irmão, minha irmã, do próprio coração de Deus, meu irmão. E aqui, meu querido, minha querida, chegamos a um dos momentos mais impactantes de toda a mensagem do Evangelho. A Escritura nos mostra que Jesus, ali naquele ato lindo, maravilhoso de humildade, se levanta da mesa. E ali vai pegando a bacia, pega a toalha devagarinho, e ele se ajoelha. Pensa um momento dessa cena linda, maravilhosa, meu querido, minha querida. O Rei dos Reis se ajoelha, ajoelhando. O Senhor do Universo se inclinando diante dos discípulos. O Deus encarnado, assumindo a posição de servo. Mas, meu irmão, minha irmã, aqui continua nascendo a pergunta, brotando a pergunta. Aqui nasce uma pergunta muito importante para você, para mim, para nós hoje. O que essa passagem ensina para hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você que já saiu e está saindo, hoje está chegando à nossa vida. O que nós podemos trazer desse momento para o nosso dia a dia, para a nossa casa, a nossa família, para a nossa caminhada com Deus. Meu irmão, minha irmã, primeiro Jesus nos ensina o quê? Humildade verdadeira, lógico. No mundo, as pessoas querem posição, reconhecimento, status, mas Jesus mostra que quem é grande no reino de Deus aprende a servir. Jesus nos ensina amor em ação. Não é apenas falar que ama, é cuidar, é servir, é se importar com o outro e olhar para o próximo com verdadeira compaixão. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos ensina uma liderança espiritual verdadeira. Por quê? No reino de Deus, liderança não é mandar. Liderança é servir primeiro. No reino de Deus, liderança é dar exemplo. No reino de Deus, liderança é amar antes de exigir. Por isso, meu querido, minha querida, minha irmã lá em presencial, quando Jesus pega aquela toalha e aquela bacia, ele não está apenas lavando pés. Jesus está ensinando uma aula profunda, espiritual, como deve ser o coração de um verdadeiro discípulo, seguidor de Cristo Jesus. Um coração humilde. Jesus, o Cristo, está nos ensinando um coração disposto a servir, um coração que ama como Cristo amou. E talvez hoje Jesus esteja nos perguntando algo muito profundo. Estamos dispostos a viver esse momento, esse mesmo exemplo do Criador, Jesus, o Cristo, meu irmão, minha irmã? Então, meu querido, minha querida, você que nunca ouviu isso, Jesus não é apenas um mestre, ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Isso significa unidade divina. Não dois deuses, mas uma essência. E mesmo sendo Deus, ele serve, meu irmão. Porque quando você faz uma viagem em tridimensional, no Antigo Testamento, o profeta Isaías escreveu, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Mas quem é o profeta Isaías? Meu querido, minha querida, o profeta Isaías viveu centenas de anos antes de Jesus, o Cristo. Profeta significa aquele que fala da parte de Deus. O profeta, ele anunciou que o Messias seria humilde, não um conquistador militar, mas um servo sofredor. O profeta já tinha anunciado, por parte de Deus, que o Messias seria humilde, e não um conquistador militar. Mas o povo de Israel não conseguiu entender. Mas eles sabiam isso, que estavam nas profecias já, meu querido, minha querida. Porque o Evangelho de Marcos, meu querido, minha querida, o Evangelho de Marcos nos relata algo poderoso e maravilhoso. Ele nos diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Evangelho de Marcos nos relata, o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido. No capítulo e versículo, meu querido, minha querida. Maravilhoso.
conforme capítulo 10, versículo 45. Marcos também está no Novo Testamento. É outro evangelho, é um evangelho que significa boa nova. A boa notícia é que Deus veio até nós, meu irmão. Quando perdemos Jesus como referência, nós criamos um Deus à nossa imagem. Um Deus duro, distante, impiedoso. Mas Jesus mostra o verdadeiro caráter de Deus. Cristo Jesus, um Deus santo, justo, amoroso, mostra o caráter de Deus. Santo, justo e amoroso. Meu irmão, meu irmão. Porque lá no último livro do Apocalipse, meu querido, minha querida, Apocalipse, você sabe que significa revelação. João, o apóstolo, o mesmo apóstolo, escreveu o Apocalipse, o livro. Lá ele vê Jesus glorificado, poderoso, majestoso. Mas é o mesmo Jesus que lavou pés, o mesmo Senhor da glória, o mesmo Cordeiro que foi morto. Meu irmão, minha irmã, o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos e tudo da criação do inexistente, se ajoelha. O Rei Eterno se inclina. A autoridade infinita se faz servo. Não é maravilhoso isso? Isso não é fraqueza, isso é amor. Amor profundo, sacrificial, amor transformador. Meu irmão, minha irmã, sacrificial, porque o próprio apóstolo Paulo, ele nos falou, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida, perceba que a profundidade dessas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo nos traz, querido, nos renova, nos faz uma meditação diária da nossa vida, meu querido, minha querida. Sabe por quê? Meu irmão, minha irmã. O mundo funciona ao contrário. No mundo, quem tem poder quer ser servido, não é verdade? Quem tem poder quer ser servido. Mas no mundo do nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida, no mundo do nosso Senhor Jesus Cristo, quem tem poder não quer ser servido. No mundo funciona ao contrário. Quem tem posição quer ser honrado. Quem tem autoridade quer ser exaltado. Meu querido, minha querida. Mas Jesus inverte completamente essa lógica. O Filho do Homem, o Rei Eterno, o Senhor dos céus e da terra, não veio exigir serviço. Jesus o Cristo veio servir. Ele serviu ensinando. Jesus o Cristo serviu curando. Jesus Cristo serviu perdoando. Ele serviu restaurando vida. Restaurando vida, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã. E o serviço máximo de Jesus Cristo foi qual, meu irmão, minha irmã? Foi entregar a própria vida na cruz. E aqui nós temos, meu querido, minha querida, uma das maiores humildade. A pergunta é, a pergunta é, entregamos a nossa própria vida para o próximo? Eu creio que não, meu irmão, minha irmã. Então, meu irmão, minha irmã, quando Jesus vem, ele vem para esse objetivo, entregar a própria vida na cruz para a minha, a sua e a nossa salvação. Por isso, quando vemos Jesus em João capítulo 13, ajoelhando com uma toalha e uma bacia, não estamos vendo apenas um gesto de humildade. Estamos vendo o próprio coração do Evangelho. O Deus que se faz servo para salvar aqueles que estavam perdidos. Meu irmão. Aqueles que estavam perdidos. E Jesus continua ali. Meu irmão, minha irmã. Porque Jesus, meu querido, minha querida, ele continua e fala: vocês já estão limpos, mas nem todos. Olha só. Aonde no capítulo e versículo nos diz: vocês já estão limpos, mas nem todos. Ali existe uma tensão nos olhares, tensão silenciosa, pesada, reveladora, e Jesus ali está falando de limpeza que não apenas externa, não é poeira, meu querido, minha querida, não é sujeira física. Ali Jesus está falando o coração endurecido, resistente, traidor, como João nos revela no capítulo 13, 10, meu querido, minha querida. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, quanto os mais está todo limpo. Ora, vocês estão limpos, mas nem todos. João 13, 10, meu querido, minha querida. Coração endurecido. O Novo Testamento revela algo profundo. Jesus, o Cristo, sabia quem iria traí-lo, mas mesmo assim, ele lavou os pés. E isso é amor incondicional. Isso é amor paciente. Isso é amor incompreensível, meu querido. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. E muitas vezes nós também, mesmo já
batizados nas águas, mas ainda não fomos batizados no Espírito. Continuamos limpos por fora, mas sujos por dentro. Todos já estavam limpos. E é lógico que ali todo mundo sabe, quem conhece o cristianismo, meu irmão, minha irmã. Naquela cultura, lavar pés era tarefa inferior, humilhante, invisível. Não era função do dono da casa, não era função do anfitrião, muito menos da maior personalidade do ambiente. Era função do escravo. Escravo, meu irmão. Escravo anônimo, invisível, desprezado. E Jesus assume esse lugar. O Deus soberano, eterno, absoluto. Se ajoelha, e isso não é teatro. Isso é revelação do caráter, da moral, da dignidade. Mas isso principalmente é a revelação do caráter de Deus, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus diz vocês já estão limpos, ele está falando de uma limpeza espiritual. Os discípulos já estavam sendo transformados pela palavra, pela convivência com o Criador Jesus, o Cristo, pelo arrependimento e pela fé. Mas nem todos estavam limpos. Essa é a palavra poderosa. Porque Judas Iscariote ainda carregava dentro do coração o que muitos de nós hoje continuamos carregando. Traição, interesses próprios, falta de arrependimento verdadeiro. Então aqui Jesus, o Cristo, nos ensina algo muito profundo. A limpeza que Cristo traz, na sua, na minha, nossa vida, não é apenas externa, é limpeza do coração. Por isso Jesus lava os pés dos discípulos, mostrando que mesmo aqueles que já caminham com ele, precisam continuar sendo purificados diariamente. Porque enquanto caminhamos nesse mundo, os nossos pés ainda se sujam com o pó pecaminoso da vida, na verdade, meu irmão, minha irmã. Mas Cristo Jesus continua dizendo para hoje nós: vocês já estão limpos. Por onde? Pela palavra que tenho falado, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha querida, meu querido, você lembra lá no capítulo 10? Capítulo 10, meu irmão, minha irmã, que Jesus diz: eu sou o bom pastor. Que o bom pastor significa cuidador, guia, protetor. Meu querido, bom pastor da vida não foge, não abandona, não negocia. O bom pastor, ele enfrenta o lobo feroz, agressivo, destruidor. E ele entrega a própria vida, meu querido, minha querida. E aqui, meu irmão, minha irmã, no capítulo 11, Lázaro está morto. 4 dias. Cheiro de morte. Realidade irreversível. E Jesus chama: Lázaro, sai para fora. A morte recua. O túmulo se abre. A vida responde à voz do Criador. Isso não é metáfora, é demonstração. Jesus não apenas fala sobre vida. Cristo Jesus é a vida. Vida eterna, poderosa, indestrutível. O Senhor da vida e da morte. Jesus, ele prometeu, ele cumpriu. Jesus Cristo disse que daria vida, e Jesus deu. E Jesus Cristo disse que retomaria, e ele retomou. A ressurreição não é poesia, é fato histórico. E Apocalipse declara, meu querido, minha querida: eu tive morto, mas eis que vivo para todo sempre. E mesmo o mesmo que lavou pés, o mesmo que morreu, o mesmo que ressuscitou, o mesmo que reina, meu querido, minha querida, é o mesmo que vive hoje. Que vive aqui com você, comigo e com todos nós, meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida, Jesus Cristo faz a limpeza que nós precisamos entender, conforme no capítulo e no versículo que Jesus nos relata. Vocês já estão limpos, mas nem todos. Essa é uma meditação poderosa, queridos. Nós precisamos parar, porque isso fala comigo, fala com você, fala conosco. Jesus Cristo, ele está dizendo que existe uma limpeza exterior, mas também nós temos que ter uma limpeza interior. Exterior é quando nós mudamos comportamento. O interior é quando Deus muda o meu, o seu, o nosso coração. Meu querido, minha querida, ali em João, no capítulo 13, 10, nessa poderosa revelação: vocês já estão limpos, mas nem todos. Pare por um momento e medite nessa poderosa palavra. Jesus não está falando de uma limpeza externa somente. Ele não está falando apenas de água, de poeira ou de sujeira dos pés. Jesus o Cristo está falando da minha, da sua, da nossa limpeza espiritual. Uma limpeza que acontece dentro do coração. Porque o maior problema do ser humano não é estar nas mãos, não estar nos pés, não está nas roupas, meu querido, minha querida. O maior problema do ser humano está no coração. Por isso Jesus disse: vocês já estão limpos. Ou seja, os discípulos estavam sendo transformados a cada batida do coração pela poderosa palavra de Deus, pela convivência com Cristo Jesus, pela presença de Deus. Mas então, meu irmão, minha irmã, Jesus acrescenta algo que faz todos refletirem. Mas nem todos. Por ali, naquele momento, eu imagino, havia alguém que ainda não havia permitido essa limpeza. Ali estava Judas, como nós sabemos.
Esse Judas que andou com Jesus, o Cristo. O Judas Iscariote ouviu o ensinamento de Jesus. O Judas teve a oportunidade e viu os milagres de Jesus. Mas mesmo estando fisicamente perto de Jesus, como hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, muitos de nós estamos longe do Criador. O coração dele não estava completamente entregue a Jesus, o Cristo. E aqui é uma lição poderosa, meu irmão, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Você que já saiu, está saindo, está chegando. Uma lição muito profunda para nós, hoje. Podemos estar dentro da igreja, podemos estar ouvindo a palavra, podemos estar participando de culto e oração, mas a pergunta que essa passagem faz para cada um de nós é: o nosso coração já foi realmente limpo por Jesus? Já foi transformado? Porque a verdadeira limpeza que Cristo traz é limpeza do pecado. Cristo Jesus traz a limpeza da culpa. Cristo Jesus traz a limpeza do orgulho. Cristo Jesus traz a limpeza das intenções do coração. E essa limpeza acontece quando nós abrimos a minha, a sua, a nossa vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso essa passagem é uma meditação poderosa. Porque essa passagem ela nos chama a olhar para dentro de nós mesmos. E a pergunta sincera, a pergunta com sinceridade diante de Deus: Senhor Jesus, meu coração já foi completamente limpo pelo Senhor? Meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo que existe uma limpeza exterior e uma limpeza interior. Exterior é quando nós mudamos o nosso comportamento. Arrependimento, mudança de comportamento e salvação. Meu querido, minha querida, essa é a mensagem poderosa, meu irmão, minha irmã, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O interior é quando Deus muda o seu coração. Meu irmão, minha irmã, é como... Porque nem todos estão limpos, e isso nos confronta, meu querido, minha querida. Essa é uma palavra poderosa, meu irmão, minha irmã. Veja algo muito profundo, meus queridos, minhas queridas. Essa palavra de Jesus é muito forte. Jesus está revelando algo que vai muito além daquele momento. Porque conforme nos diz o capítulo e o versículo que nós estamos meditando, Jesus sabia que entre os discípulos havia alguém sujo. O coração ainda não estava transformado. O exterior parecia tudo normal. Todos estavam ali sentados. Todos estavam ouvindo Jesus. Todos estavam ali participando daquele momento. Mas Jesus vê aquilo que ninguém mais consegue ver. Jesus consegue ver o seu, o meu, nosso coração. E é por isso que ele diz: nem todos estão limpos. Essa palavra nos leva a uma reflexão muito mais profunda hoje. Porque não é apenas estar perto de Cristo Jesus. Não é apenas ouvir a palavra dentro da congregação, ou seja, onde for. Não é apenas participar de momentos espirituais. É permitir que Jesus limpe verdadeiramente o seu, o meu, nosso coração. Porque a limpeza de Cristo faz, meu irmão, na sua vida, na minha, não é apenas externa. É uma limpeza da alma, é uma limpeza de consciência. É uma limpeza que Cristo Jesus faz do interior do ser humano. E é por isso que essa pergunta é uma meditação tão poderosa. Porque ela nos leva a perguntar diante de Deus: Senhor Jesus, o meu coração está realmente limpo diante do Senhor? Isso nos confronta. Isso nos confronta. O nosso coração está realmente limpo diante de Jesus? E isso nos confronta. Por quê, meu querido, minha querida? Está limpo em arrependimento, mudança de comportamento para termos a nossa salvação? Porque nós temos dificuldade de amar quem nos machuca, não é verdade? Nós temos dificuldade de servir quem nos critica. Nós temos dificuldade de perdoar quem nos trai. Mas Jesus nos ensina algo totalmente oposto, que o amor verdadeiro não depende da resposta do outro. Ele serve mesmo sabendo. Jesus Cristo ama mesmo conhecendo. Jesus Cristo, ele se entrega mesmo antecipando a dor. Meu querido, minha querida, a humildade que nós não queremos ver. Meu irmão, minha irmã, será que o nosso coração está realmente limpo diante de Jesus, o Cristo? Essa pergunta, meu irmão, minha irmã, ela nos confronta a cada batida do nosso coração. Ela nos faz parar e olhar para dentro de nós mesmos. E talvez alguém pergunte: mas por que essa pergunta nos confronta tanto? Porque ele está limpo diante de Cristo não é apenas uma aparência espiritual, meu querido, minha querida. Meu irmão, não é presencial. Não é apenas dizer que acredita. Não é apenas frequentar cultos ou ouvir mensagens online, presenciais. É estar limpo diante de Jesus significa algo muito, muito mais profundo. Significa esse arrependimento verdadeiro. Significa reconhecer os nossos erros diante de Deus, não de homens. E nem confessar diante de homens, por homens, para homens, mas diante de Deus. Significa permitir que o Espírito Santo transforme o nosso interior. Significa mudança de comportamento. Porque quando o coração é tocado por Cristo, a minha, a sua, a nossa mente, a mente muda e começa a ser uma nova criatura. A sua, a minha, a nossa atitude começam a mudar. O nosso caráter começa a ser transformado, a ter um novo caráter. E essa transformação não acontece pela minha, pela sua, pela nossa própria força.
Essa transformação acontece quando nós rendemos a graça de Deus. Porque é Jesus quem purifica, é Cristo Jesus quem perdoa, é Cristo Jesus quem restaura. Então, meu querido, minha querida, essa pergunta volta a ecoar no nosso coração. Estamos vivendo uma vida de dignidade, honestidade, caráter moral do Criador, de Cristo Jesus? Estamos vivendo uma vida de arrependimento verdadeiro e transformação? Porque é nesse caminho que caminhamos para a salvação que Deus nos oferece, mas nos oferece em Cristo Jesus. Esta é uma poderosa humildade que nós não queremos viver. Meu irmão, minha irmã, muitos hoje somos escravos invisíveis, ignorados inferiormente. Imagine, meu irmão, essa cena, Jesus fazendo. Naquele tempo, lavar os pés era serviço de subemprego, de escravidão, de escravo. Meu querido, meu irmão, escravos invisíveis, ignorados, inferiores. E nós precisamos entender isso como se estivéssemos ali. Imagine a cena, venha comigo. Imagine essa cena, meu irmão, minha irmã. Jesus, o Mestre. Jesus, o Cristo, o Senhor. Eles sabiam disso. O Senhor, Jesus, o Messias, Jesus. Jesus, através das profecias, eles não reconheciam que ali era. E Jesus está vindo provando tudo. Porque através das profecias do Antigo Testamento, eles sabiam que o povo de Israel sabia que viria um Messias. Mas ali Jesus vem demonstrando todas as etapas. Que Ele é o Messias. Ele é o Salvador, o Redentor. É o pão da vida. É a água que jorra de cisternas verdadeiras. Imagine essa cena. Jesus, aquele que fez o cego enxergar. Jesus, o Cristo, aquele que acalmou o mar. Agora Ele se ajoelha. Nós ficaríamos desconfortáveis também, na verdade. Nós ficaríamos constrangidos. Nós também teríamos. Nós talvez tentaríamos impedir, tentar impedir Ele de fazer várias coisas. De aceitar o caminho da cruz, de lavar os pés. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Nós ficaríamos constrangidos. Nós talvez tentaríamos impedir, porque nós gostamos de posição. Nós gostamos de reconhecimento, porque nós gostamos de importância. Mas Jesus, o Cristo, nos ensina algo poderoso. Que o reino de Deus funciona ao contrário. No mundo quem sobe é maior. No reino, como é que é? Meu irmão, minha irmã, quem desce é maior. No mundo que vivemos, quem manda é forte. E no reino, quem serve é forte, meu querido. Né? Quem serve, não quem manda. Lembra lá, Jesus, eu sou o bom pastor? O que isso significa? Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, nós precisamos, meu querido, minha querida, entender e meditar nisso de uma forma bem simples. Pastor. Pastor é aquele que cuida das ovelhas. Ovelha, sabemos que são frágeis, ovelhas se perdem, ovelhas se machucam, ovelhas não sabem se defender sozinhas. E nós somos essas ovelhas. Nós não perdemos, nós nos perdemos, lógico. Nos perdemos. Nós não erramos, lógico que não. Nós erramos constantemente. Nós não escolhemos caminhos tortos, lógico que não. Nós escolhemos o tempo todo os caminhos tortos. Nós, às vezes, seguimos vozes somente certas, lógico que não. Nós, às vezes, seguimos vozes erradas. E o bom pastor faz 3 coisas poderosas, maravilhosas. Ele guia, ele protege, ele dá a vida. E aqui, meu irmão, minha irmã, está um ponto mais profundo. Ele não diz apenas que protege. Ele diz que dá a vida. Isso significa uma mensagem das mais lindas e poderosas possível. Ele, Jesus, o Cristo, diz que dá a vida. Isso significa amor sacrificial, radical, absoluto. Meu irmão, minha irmã. E na ressurreição de Lázaro, mais um milagre, vem Jesus mostrando ele como o poder de Deus, que é o Deus vivo encarnado. Quando Lázaro morre, meu irmão, minha irmã, tudo parece acabado. Cheiro de morte, silêncio, choro, desespero. E Jesus, o Cristo, chega. E Jesus, o Cristo, chama. E Jesus, Cristo, chama. E o que acontece? A morte recua, lógico. O que isso significa para nós hoje, meu irmão, nessa meditação? Significa também que situações que nós consideramos irreversíveis, definitivas, impossíveis, ainda estão sob o poder, a autoridade e a legitimidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você apenas aceita batismo nas águas, que só serve para a comunidade da igreja e para seus familiares e quem te conhece, que você aceitou o batismo das águas para ter o caráter moral e dignidade de Cristo Jesus e você quer matar o velho homem para ser uma nova criatura renascendo de novo. Mas muitos até hoje não conseguiram receber o poder do Espírito Santo, ser batizado no Espírito e verdade, meu irmão, minha irmã. E continuam fazendo as mesmas coisas que faziam antes do batismo simbólico das águas, meu querido, minha querida. O que isso significa para nós hoje? Significa que as situações que nós consideramos irreversíveis, definitivas, impossíveis, ainda estão sob a autoridade de Jesus. Nós olhamos e dizemos, acabou. Mas Jesus Cristo diz, ainda não. Nós olhamos para relacionamentos quebrados e dizemos,
acabou. Mas para Jesus Cristo diz não. Nós olhamos para vícios antigos, queridos, e dizemos, acabou, eu não consigo mudar. Mas Jesus Cristo diz, eu sou o pão e eu sou a vida. Nós olhamos para pecados repetidos, nós olhamos para sonhos enterrados e dizemos, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas Jesus, o Cristo, é Senhor da vida e da morte. E isso não é apenas biológico, meu querido, minha querida, é espiritual. Existe morte espiritual, coração frio, consciência endurecida, fé apagada. E Jesus ainda chama Senhor da vida e da morte. O que isso muda na sua vida, na minha vida, em nós hoje? Meu irmão, minha irmã, queridos, precisamos entender algo muito importante. Meu irmão, minha irmã, o batismo nas águas é um símbolo poderoso. Ele é um testemunho simples, público. É uma declaração diante da comunidade, da igreja, da família, daqueles que eu e você nós conhecemos. E de que decidimos seguir o Criador da vida, Jesus o Cristo. E quando alguém dessas águas do batismo está dizendo, eu quero morrer para o velho homem, eu quero abandonar a minha vida antiga. O que é a vida antiga? Os vícios, a prostituição, negócios mal feitos, mentiras e muitas outras iguarias do Egito. Eu quero nascer de novo em Cristo. É um símbolo que queremos viver com o caráter moral e a dignidade verdadeiramente de Cristo Jesus. Na verdade, meu irmão, mas aqui precisamos refletir, meu querido, com muita sinceridade. O batismo nas águas, meu irmão, por si só não é simbólico. Ele aponta para uma transformação que precisa acontecer dentro do coração. Porque muitos, infelizmente, passam por esse batismo, pelo batismo das águas, mas continuam vivendo na mesma forma que viviam antes. Continuam com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes. E por quê, meu irmão, minha irmã? E por quê? Porque ainda não compreenderam algo essencial. A verdadeira transformação acontece quando somos cheios do Espírito Santo. Quando Deus, o Espírito Santo, começa a agir dentro de você, de mim, de nós. Aí o coração muda, a mente muda, o comportamento muda, o caráter começa a ser transformado. E isso que Jesus ensinou quando falou que precisamos adorar em espírito e em verdade. Por isso, meu irmão, minha irmã, o caminho cristão não é apenas um ritual externo. É uma nova vida guiada pelo Espírito Santo. Uma vida em que esse velho homem, essa velha natureza de orgulho, de inveja, de ira, de prostituição, de vícios, vai morrendo. E uma nova criatura começa a nascer, seguindo, lógico, os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida. Se Jesus é Senhor da vida, nós não precisamos, meu irmão. Se Jesus é o seu Senhor da sua vida, meu querido, minha querida, nós não precisamos viver com medo constante. Se Jesus é Senhor da morte, nós não precisamos viver escravizado pelo desespero. Mas aqui está uma pergunta, meu querido, para você. Se Ele é Senhor, nós estamos deixando Ele ser Senhor? Porque chamar de Senhor é fácil. Obedecer como Senhor, aí sim é difícil. Meu irmão, minha irmã, aí sim é difícil, meu querido, minha querida. O que essa mensagem, meu irmão, minha irmã, revela para nós? Mudança prática para a nossa vida. O que nós podemos mudar depois de meditar nessa palavra? Nós podemos servir mais e exigir menos? Nós podemos perdoar mais e lembrar menos? Nós podemos descer mais e aparecer menos? Nós podemos amar menos quando dói? Jesus não está apenas ensinando um ritual, Ele está ensinando caráter de humildade, paciência e perseverante. E o que essa mensagem revela sobre Deus na sua vida, na minha vida, meu querido? Aqui nós aprendemos e revela que Deus não é distante. Essa mensagem linda, maravilhosa aqui, Jesus lavando os pés dos apóstolos. E também não é a arrogância, ela nos revela que Deus não é indiferente. Ela revela que Deus se aproxima, se inclina, toca, lava, transforma. E isso muda a nossa visão, a visão de mundo. Porque se Deus é assim, nós não podemos continuar orgulhosos, sendo nos caminhos errados. Meu irmão, nós não podemos continuar fechados, nós não podemos continuar indiferentes, meu querido, minha querida. Porque essa é a mensagem poderosa. Meu irmão, minha irmã. Você, meu irmão carnal. Tias, primos. Diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Filhas, cunhadas, cunhados, sobrinhos, sobrinhas. Você, meu irmão online presencial. Minha amiga, meu amigo. Porque aqui, meu querido, minha querida, nós não podemos continuar assim. O texto diz que Jesus não estava, que eles não estavam entendendo aquilo. E nós também, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós também, muitas vezes, não entendemos o que a mensagem do Evangelho nos manda, o que Jesus veio fazer na sua vida, na minha, na nossa. Porque Jesus ali, você vê que acabou, como nós já meditamos nessa palavra, ressuscitar Lázaro. Ele mostrou o poder sobre a morte. E ainda assim, querem matá-lo. Que contradição profunda e absurda, chocante, não é verdade, meu querido, minha querida? O Senhor da vida diante de homens cegos, endurecidos, resistentes. Ele sabe. Jesus, o Cristo sabe. Ele sabe quando. Ele, Jesus, sabe como. Ele, Jesus, sabe por quê. Isso não é acidente.
Isso não é surpresa, isso não é derrota, isto é propósito. Propósito o quê? Propósito eterno, soberano e redentor. Ele, Jesus, não é vítima. Ele, Jesus o Cristo, é voluntário, meu irmão, minha irmã. E quando Jesus ainda diz, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só, conforme nos relata no capítulo e versículo, meu querido, minha querida, onde João 12, 24 nos relata, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João capítulo 12, 24. E veja a profundidade dessa meditação. Meu irmão, minha irmã. Jesus está usando uma imagem simples da natureza. Algo que todos conheciam naquele tempo. Um grão de trigo, quando é guardado, quando é protegido, quando fica isolado, o grão de trigo permanece sozinho. Mas quando esse grão cai na terra e morre, então acontece algo extraordinário e maravilhoso. Ele germina, ele cresce, ele produz vida e ele produz muitos frutos. E Jesus estava falando primeiro sobre ele mesmo, na verdade, meu querido, minha querida. Porque Cristo sabia que precisaria passar pela cruz. A morte de Jesus não seria o fim. A morte de Jesus produziria salvação para muitos. Olha que mensagem maravilhosa para a sua vida, para a minha vida. Mas essa palavra também ela é uma lição espiritual para você, para mim, para nós hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você que já saiu, está saindo, está chegando. Porque muitas vezes queremos guardar a nossa vida, proteger o nosso ego, manter o nosso orgulho, mas Jesus nos ensina algo profundo. Quando o velho homem morre, quando o orgulho morre, quando o egoísmo morre, o que acontece? Uma nova vida começa a nascer. Então passamos, eu, você, nós, a produzir frutos. Quais os frutos? Os frutos de amor, frutos de transformação, frutos de uma vida guiada por Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, o grão que morre, nunca morre em vão. Ele morre para que a vida verdadeira possa nascer dentro de nós. Quando ele diz, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só. Isso é simples de explicar, meu querido. Se uma semente não for enterrada, ela nunca vira planta. Para gerar vida, ela precisa morrer primeiro. Nós não gostamos de morrer, não é verdade? Nós não gostamos de morrer. Morrer para o orgulho, morrer para a vaidade, morrer para a autoproteção. Mas sem morte, não há fruto, meu querido, minha querida. Irmão online presencial, família, diácono, diaconisa, pastores. Sem morte, aqui não há fruto. Sem renúncia, não há multiplicação. Porque muitas vezes ainda nós continuamos, meu irmão, minha irmã, procurando profeta, reis e messias. Estamos esperando ainda, como o povo ali esperava. Um Moisés que libertasse politicamente. E nós aqui hoje estamos assim também. Lá eles esperavam Davi que vencesse guerra. Mas Jesus vence de outra forma. Não com espada, Jesus vence não com exército, Jesus vence não com cruz. Ele é Messias. Messias significa, meu querido, minha querida, ungido. Ungido para o quê? Salvar. Messias para ungido para morrer. E Messias ungido para ressuscitar, meu querido, minha querida. O que isso muda na sua, na minha, na nossa vida? Se Jesus é Senhor da vida e da morte, nós não precisamos viver presos ao medo. Se Ele, Jesus, é o grão de trigo, nós precisamos aprender a cair na terra. E se Jesus, o Cristo, é rei diferente, nós precisamos viver liderança diferente. Liderança humilde, serva e silenciosa. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. E assim, meu irmão, meu querido, minha querida. Muitas vezes hoje nós vivemos de pão e circo. A distração que nos adormece e colocam escamas em nossos olhos. Quando olhamos para aquele tempo, nós vemos líderes querendo matar o Senhor da vida. Mas quando olhamos para o nosso tempo, nós precisamos perguntar, nós estamos fazendo algo diferente? Eu, você, nós estamos fazendo algo diferente? Porque lá na Roma antiga existia uma estratégia chamada pão e circo, queridos, queridas. Dar entretenimento, dar distração, dar comida, dar espetáculo, shows. Enquanto isso, o povo não percebia que estavam sendo manipulados, acorrentados e cegos com escama nos olhos. E hoje, como nós estamos? Nós somos bombardeados por informações rápidas, superficiais, agitadas. Notícias explosivas, vídeos curtos, escândalos diários, conflitos constantes. Nossa mente fica cansada, saturada, confusa. E quando estamos cansados, nós não discernimos. Quando estamos saturados, nós não refletimos. Quando estamos distraídos, nós não percebemos. Entram na nossa casa através das notícias, das novelas promíscuas, prostitutas, para destruir a nossa família e nós aceitamos de braços abertos. Meu querido, minha querida, somos bombardeados diretamente. Meu querido, minha querida, meu irmão. Dentro da nossa própria casa. Entra através de muitas coisas que consumimos todos os dias. Entra através dessas notícias que só alimentam medo e confusão. Entram através de propagandas
novela, conteúdos que normalizam a promiscuidade, a separação, a destruição, a roubo, o uso de droga. Entra através de mensagens que vão, pouco a pouco, destruindo os valores da sua, da minha, da nossa família. E o mais triste é que, muitas vezes, nós abrimos as portas e aceitamos tudo isso, principalmente os cristãos. Aceitamos sem perceber como isso vai moldando o pensamento, comportamento e atitude. Mas a palavra de Deus nos chama para discernimento espiritual, meu querido, para proteger aquilo que Deus nos deu de mais precioso. Qual é? A minha, a sua, a nossa família, a nossa mente, o nosso coração. Porque aquilo que permitimos entrar em nossa vida, com o tempo começa a influenciar quem eu sou, você é, começa a influenciar quem nós somos. E por isso Jesus, o Cristo, nos chama a vigiar, a escolher com sabedoria, a encher a nossa casa, não com aquilo que destrói, mas com aquilo que edifica. A palavra de Deus, preencher aquilo que edifica o coração, que edifica com amor, que edifica com a presença do Deus Espírito Santo, porque quando a presença de Deus habita em uma casa, meu irmão, minha irmã, a luz vence a escuridão. Quando Deus habita em uma casa, ou na sua casa, a verdade vence a mentira. Quando Deus habita em nossa vida, a família encontra proteção em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo um tempo acelerado, intenso, cuidoso, meu querido. Nós abrimos o celular, somos bombardeados por esses sucessos instantâneos, riquezas aparentes, corpos perfeitos, felicidade fabricada, meu irmão, minha irmã. E sem perceber que começamos a medir a nossa vida por isso. Mas isso é frágil, instável, ilusório. Riquezas inconstantes, fama, popularidade temporária. Riqueza, meu querido, minha querida, é questão de tempo ganhar dinheiro. E questão de tempo você perder. Mas a riqueza que vem de Cristo, que vem do céu, ela é eterna, meu irmão. Tudo isso promete segurança, mas não sustenta a alma. Andamos numa autossuficiência. Essa é a ilusão moderna. Nós aprendemos a dizer, eu consigo, eu dou conta, eu não preciso de ninguém, eu resolvo sozinho. Mas quando Jesus, o Cristo, diz que é Senhor da vida e da morte, ele, Jesus, está dizendo que nós não somos autossuficientes. Autossuficiência é uma mentira silenciosa. Ela começa pequena, depois cresce e depois domina. E nós começamos a confiar mais em números do que em Deus, mais em investimentos do que em propósito, mais em aparência do que em caráter. E o resultado disso tudo é vazio. É água suja em cacimbas de paredes rachadas, tentando parar água suja em cacimba de paredes rachadas. Vazio profundo interior, silencioso, angustiante. Meu irmão, minha irmã, apenas questão de tempo para ganhar e também questão de tempo para perder. O dinheiro, a riqueza desse mundo é passageira. Hoje alguém pode ter muito, amanhã pode não ter nada. Fortunas vêm, fortunas vão. Porque tudo aquilo que pertence a este mundo é temporário. Mas existe uma riqueza que é completamente diferente. A riqueza que vem de Cristo. O Messias, o Salvador, o Ômega, o Alfa, o Emanuel, o Deus conosco, o Príncipe da Paz. Mas existe uma riqueza que é completamente diferente. A riqueza que vem do céu. A riqueza que nasce da presença de Deus na sua, na minha e na nossa vida. Essa riqueza não depende de banco, não depende de economia, não depende de governo. Essa riqueza é eterna. É a riqueza da paz do coração. É a riqueza da esperança. É a riqueza da salvação. É a riqueza de saber que pertencemos a Deus. E por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo nos ensina algo muito importante. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Onde está o nosso verdadeiro tesouro? Se o nosso tesouro estiver apenas nas coisas desse mundo, um dia tudo isso ficará para trás. Mas se o nosso tesouro estiver em Jesus o Cristo, em Cristo Jesus, essa riqueza nos acompanhará por toda a eternidade, meu irmão. E a nossa mente descansa. Não teremos mais uma mente cansada, corações adormecidos. Nós estamos acordando fisicamente, mas espiritualmente. Muitas vezes estamos adormecidos pela rotina, adormecidos pela pressa, adormecidos pela distração. E enquanto isso o mundo se fragmenta. Famílias se quebram, relacionamentos se enfraquecem. A fé, que é o mais triste, se esfria. Não porque Deus desapareceu, mas porque nós nos distraímos, meu irmão. Por isso que o grão de trigo é o nosso conforto. Jesus disse que o grão de trigo precisa cair na terra. Cair significa abrir mão do ego, abrir mão da vaidade, abrir mão da necessidade constante de aprovação. Mas nós estamos vivendo uma geração que quer brilhar sem morrer. Estamos vivendo uma geração que quer crescer sem renunciar. Estamos vivendo uma geração que quer colher sem plantar. Estamos vivendo uma geração que quer vitória sem cruz. Mas Jesus nos ensina que o caminho do reino é totalmente diferente. Primeiro, a cruz. Depois a ressurreição. Primeiro, a entrega. Depois, a multiplicação. Por isso que nós vivemos nessa terra invisível. Vivemos nessa guerra invisível, constante, diária. Meu irmão, minha irmã. Nós pensamos que a guerra é apenas política. Nós pensamos que a guerra é apenas econômica. Mas a maior guerra é espiritual. É uma guerra pela nossa atenção, pela nossa mente,
pelo nosso coração. Se o inimigo não pode nos destruir externamente, lembre-se, inimigo, o príncipe dos demônios, que se materializa em mim, na minha família, em você, em nossa família, em governo, em sistema, não vem de rabinho, nem de chifrinho e nem vermelhinho, meu querido. É esse poder macabro de destruidor desse mundo tenebroso organizado. Se o inimigo não pode nos destruir externamente, ele nos distrai internamente. A distração constante para gerar ansiedade. Ansiedade gera indiferença. Indiferença gera afastamento. E Jesus nos alerta. Quando Jesus diz que sabe que vai morrer, ele mostra consciência. Quando ele fala do grão de trigo, Jesus mostra propósito. Quando Jesus ele lava pés dos apóstolos, ele mostra caráter. E tudo isso é intencional. Nada é superficial. E nós precisamos recuperar essa intencionalidade. Nós precisamos parar, refletir, discernir e perguntar: estamos vivendo no automático? Estamos apenas consumindo informações? Ou estamos reagindo? Ou estamos discernindo? Meu irmão, minha irmã. Irmão, minha irmã. Irmão, minha irmã. Se aplicarmos João 13, João 10, João 11 e João 12 à nossa vida de hoje, nós precisamos servir mais do que competir, silenciar mais do que reagir, refletir mais do que compartilhar, orar mais do que discutir e buscar profundidade em vez de superficialidade. O mundo grita, Jesus fala. O mundo acelera, Jesus ensina a permanecer. O mundo distrai, Jesus revela. Meu irmão, minha irmã. Irmão, minha irmã. Nós não podemos viver anestesiados, meu querido. Nós não podemos viver apenas entretidos. Nós não podemos viver correndo atrás de riqueza instável, insegura, temporária. Porque quando tudo isso passa, o que permanece? Permanece caráter, permanece fé, permanece verdade e permanece Cristo, o Salvador, o Messias. E o mesmo Jesus que lavou pés, o mesmo Jesus que morreu como grão de trigo, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, continua nos chamando. Hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Continua nos alertando, continua nos chamando, continua nos despertando, meu querido. E despertando para que nós possamos ter vida. Quando Jesus se ajoelha para lavar os pés, ele não está apenas realizando um gesto simbólico. Cristo Jesus está revelando o caráter do Pai. Cristo Jesus ele está revelando a essência da Trindade. Cristo Jesus, porque quando nós vemos Jesus agindo, nós estamos vendo o Pai sendo revelado. E Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. O lava-pés não mostra fraqueza, mostra o caráter santo, íntegro e puro. Mostra moral elevada, digna e limpa. O lava-pé mostra que o reino de Deus não é sustentado por aparência, mas por essência. E quando nós olhamos para isso, eu, você, nós precisamos perguntar a nós mesmos: estamos refletindo esse caráter ou estamos apenas carregando o nome cristão? E é triste quando nós vemos dentro das congregações, não pessoas que ainda não conhecem a verdade, mas pessoas que já ouviram a verdade, pessoas que já foram tocadas, pessoas que já saíram do mundo, mas ainda carregam o mundo dentro do coração. Nós estamos falando de tropeços ocasionais, estamos falando de estilo de vida. Quando diácono, diaconisa, líderes, membros ativos, pastoras, irmãos da congregação continuam alimentando os vícios silenciosos, bebidas constantes, álcool social que vira dependência emocional, pequenas concessões que viram grandes portas, nós precisamos falar com clareza, não com condenação vazia, mas com a verdade firme, meu irmão. Porque a porta pequena que se abre, o inimigo não entra arrombando, ele entra sugerindo. Ele não começa com as drogas pesadas, ele começa com as desculpas pequenas. Só um pouco, só hoje, só social, só para relaxar. E nós abrimos uma fresta, e a fresta vira hábito, e o hábito vira dependência, e a dependência vira prisão. O álcool, muitas vezes, não é apenas líquido, é fuga, é anestesia, é mecanismo para não lidar com a dor. Mas quando nós anestesiamos a consciência, meu querido, minha querida, nós enfraquecemos a vigilância. E onde há consciência enfraquecida, existe terreno fértil para quê? Para a queda, para a fresta, para o inimigo entrar. Satanás não trabalha com pressa escancarada, ele trabalha com infiltração lenta, progressiva, quase imperceptível. Primeiro o álcool constante, depois a mente relaxa, depois a disciplina espiritual diminui, depois a oração se torna rara, depois a leitura da palavra se torna superficial, depois a sensibilidade espiritual se apaga. Então surgem outras portas, porque nós não queremos mais nem que Jesus lave os nossos pés. Aí surgem outras portas: imoralidade, prostituição, pornografia, maconha, drogas, vícios, substâncias mais pesadas. Não é imediato, meu irmão, minha irmã, é gradual, é silencioso, é estratégico, e quando percebemos, a família já está fragilizada, o casamento já está desfeito, ferido, a igreja já não está mais unida, a igreja está dividida, meu irmão, e a destruição passa em cadeia. O pecado nunca atinge apenas um indivíduo, ele se espalha, ele se contamina, ele influencia. Um líder que vive duplicidade, um líder religioso que vive duplicidade, gera confusão,
Uma diácona, um diaconísio que vive vícios, gera escândalo. Um pai que vive dependência de drogas e outras situações, gera insegurança. Uma mãe que vive instabilidade, gera medo. E a família sofre, a igreja sofre e o testemunho sofre. E o mais triste não é quando isso acontece no mundo. O mundo ainda não conhece a verdade. O mais triste, meu irmão, minha irmã, lá presencial, é quando acontece conosco. Conosco que já ouvimos, conosco que já fomos alcançados, conosco cristão que já experimentamos libertação. Porque sair do mundo externamente é uma coisa, mas permitir que o mundo saia de dentro de nós é outro. O cristianismo não é apenas mudança de ambiente, é transformação de natureza. O cristianismo não é apenas para se frequentar certos lugares, é renovar a mente. O cristianismo é purificação e purificar o coração. O cristianismo é alinhamento, é alinhar o caráter. O verdadeiro evangelho, meu irmão, minha irmã, não é permissivo. O verdadeiro evangelho não é relativista. O verdadeiro evangelho do nosso Jesus Cristo não diz continue como está, ele diz arrependam-se. Arrependimento significa mudança de direção. Arrependimento, mudança de mentalidade. Arrependam-se, mudança de prática. Jesus não lavou os pés para que continuássemos sujos. Ele lavou os pés para nos ensinar a viver limpos. Limpos na mente, limpos na escolha e limpos nos hábitos. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos brincar com pequenas concessões, queridos. Nós não podemos normalizar o que nos enfraquece. Nós não podemos justificar o que nos contamina. Porque o reino de Deus, o reino é santo. E se Jesus revelou o caráter do Pai no lavar pés, nós precisamos refletir esse caráter da minha, da sua, da nossa vida diária. Humildade verdadeira, pureza, prática, integridade constante. Não apenas no púlpito, mas no quarto. Não apenas na igreja, mas no cotidiano. Se o grão de trigo precisa morrer, queridos, nós também precisamos deixar morrer. O vício, a autossuficiência, a duplicidade, a religiosidade vazia. O mundo já está sendo destruído por superficialidade, excesso, descontrole. Mas nós, como cristãos, fomos chamados para ser luz. Como cristão, fomos chamados luz. E luz não pode estar contaminada. A luz não pode estar embriagada. A luz, como nós somos cristãos, não pode estar anestesiada. Não precisamos despertar. Lógico que sim, nós precisamos despertar. Porque o mesmo Jesus, o Cristo, que lavou os pés, continua olhando para você, para mim, para nós e perguntando: vocês entendem o que eu fiz? Meu querido, minha querida, vocês entendem o que eu fiz? Então, meu querido, minha querida, vamos fechar os nossos olhos e vamos entrar nessa meditação linda, poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. 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 Pai eterno, Deus Criador dos céus e da terra, nesse momento, Senhor, estamos aqui presentes, diante da Tua gloriosa, eterna presença, reconhecendo, ó Deus, reconhecendo, Senhor, reconhecendo que vivemos em um mundo visível, mas também, Senhor, em uma realidade espiritual invisível. Senhor Deus, muitas vezes não percebemos, verdade, Senhor, não percebemos as batalhas que acontecem ao nosso redor, mas sabemos que existe uma luta constante pela nossa mente, uma luta constante pelo nosso coração e pela nossa alma. Por isso, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos que o Espírito Santo nos fortaleça. Senhor Jesus, o Cristo, Deus encarnado que habita em nós, que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Concede-nos, Senhor, discernimento espiritual para que possamos reconhecer aquilo que vem do Senhor e aquilo que tenta nos afastar da verdade. Que o Teu Espírito nos revista com a armadura espiritual, Senhor, para que possamos permanecer firmes na fé, hoje, nessa manhã, nessa tarde. Essa irmã lá em presencial. Assim, Senhor, a nossa família, a nossa congregação. Que a Tua luz entre em nossa casa, em nossa família e em nossos pensamentos. E que toda mentira seja quebrada pela verdade da Tua palavra. E que mesmo nesta guerra invisível, possamos caminhar com confiança, sabendo, Senhor, que a vitória já pertence a Ti, ó Deus. E é assim que nós estamos aqui, reunidos, Senhor, reunidos, ó Pai, porque o Senhor é o Senhor da vida, o Senhor é o ar que respiramos, e pedimos, não somente hoje, mas até o último deitar da nossa carne, do nosso corpo, e o último suspiro da nossa alma. Senhor, algo muito profundo, limpa o nosso coração, Senhor. Senhor, muitas vezes carregamos sentimentos que não agradam ao Senhor, pensamentos que nos afastam da verdade e atitudes que não refletem o caráter de Teu Filho, Jesus o Cristo. Jesus Cristo, o Deus vivo, o Senhor o Deus que lava os nossos pés. Assim lava a nossa alma também, Senhor. Assim como o Senhor lavou os pés dos discípulos, com humildade e amor. Lava também, Senhor, o nosso interior. Remova o orgulho, remove, Senhor, o egoísmo,
remove também tudo aquilo que impede que o Teu Espírito habite plenamente em nós. Ó Deus, Espírito Santo, Deus amado, transforma, Pai. Transforma a nossa mente e renova o nosso coração. Que possamos viver uma vida de arrependimento verdadeiro. Uma vida de mudança de comportamento. E uma vida que reflita a dignidade, o caráter do Teu Filho amado Jesus Cristo. E assim, Senhor, que a nossa vida seja limpa diante do Senhor. Não apenas por aparência, mas por transformação verdadeira. Deus amado, estamos aqui, Pai, sabemos que somos orgulhosos. E queremos vencer esse orgulho. E viver a humildade do Teu Filho amado Jesus Cristo. Então, Senhor Deus, essa manhã, nessa tarde, nessa noite, Senhor Deus Todo-Poderoso, muitas vezes o nosso coração é dominado pelo orgulho. Queremos reconhecimento, queremos posição, queremos ser vistos. Mas Jesus o Cristo nos ensinou algo completamente diferente, ó Pai. Teu Filho amado Jesus o Cristo, o Deus encarnado, nos ensinou que o Senhor é o Rei dos Reis. E mesmo assim, te ajoelhaste para, ó Deus, lavar os pés dos discípulos. Ensina-nos, ó Pai, a viver a verdadeira humildade, que possamos aprender a servir, a amar e a cuidar do próximo, sem buscar recompensa humana, Senhor. Espírito Santo, quebra em nós o orgulho que nos impede de viver o verdadeiro Evangelho. Ensina-nos a caminhar, ó Pai, com dignidade e com o coração dispostos a servir. E que possamos refletir, mesmo não sendo merecedores, a humildade, o caráter moral de Cristo Jesus em nossas atitudes diárias, Senhor. Mas nós queremos refletir. Pai amado, eterno, sabemos que muitas vezes carregamos dentro de nós o velho homem, Senhor. Há hábitos antigos, pensamentos antigos, comportamentos que ainda lutam dentro de nós. Mas a Tua palavra, Senhor, nos ensina que, assim como o grão de trigo precisa morrer para produzir frutos, nós também precisamos morrer para o egoísmo e para o pecado que existe dentro de nós. Senhor Jesus o Cristo, o Deus encarnado, ajude-nos a abandonar aquilo que nos afasta do Senhor. E que o velho homem seja crucificado com o Senhor e que uma nova criatura nasça em nós. Espírito Santo, faz nascer dentro de nós uma vida nova, uma vida guiada pela verdade, pela santidade e pelo amor. Pai amado, que a nossa família seja protegida pelo Senhor. Senhor Deus, pedimos hoje e até o último deitar da nossa carne e o último suspiro da nossa alma. Pedimos hoje pela nossa casa e pela nossa família. Vivemos em um mundo, Pai, cheio de distração, influências, mensagens, que muitas vezes tentam destruir os valores que o Senhor estabeleceu. Pai amado, guarda a nossa família, Senhor, as nossas filhas, guarda os casais, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa família, a nossa congregação, os nossos pastores, pastoras. Guarda essa irmã lá em presencial, Senhor, a família dela. Pai amado, guarde a nossa família. Protege a nossa mente, protege o nosso coração, Pai. Que aquilo que entra em nossa casa seja aquilo que edifica e fortalece. Senhor Jesus, como nós chamamos o Senhor, e que a Tua presença habite dentro do nosso lar. Que haja paz, respeito, amor e sabedoria, Senhor. Senhor, Pai amado, sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus eterno. Então pedimos que transforme a nossa mente. Muitas vezes, Senhor, nossos pensamentos são influenciados. Sim, Pai. Influenciados por medo, ansiedade ou confusão. Mas, Senhor, sabemos que o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Ele renova o nosso entendimento para que possamos pensar diferente, conforme a verdade da palavra do Senhor nos ensina. Que os nossos pensamentos, ó Deus, sejam guiados pela fé, que nossos pensamentos sejam guiados pela esperança e pela sabedoria do Senhor, a sabedoria divina, Pai. E que a nossa mente esteja conectada com a verdade que vem do céu. Pai amado, Espírito Santo, pedimos hoje que a Tua presença seja real em nossa vida. Não queremos apenas conhecer a palavra de forma intelectual. Queremos experimentar, viver o Teu poder de transformar, o Seu poder transformador, Senhor. Habita em nós, guia os nossos passos, fortalece a nossa fé e ilumine o nosso caminho. Que possamos, Senhor, viver uma vida cheia do Espírito, cheia de amor, cheia de sabedoria e cheia de presença do Senhor, Pai. Pai amado, estamos aqui, Pai, reunidos como família de Cristo e em corpo de Cristo. Pai amado, ajuda-nos a produzir frutos, Senhor, frutos espirituais em nossa vida. Que nossa caminhada com Jesus, Pai, não seja apenas palavra, mas uma vida que reflita amor, bondade e verdade. E que possamos, ó Deus, que possamos ser instrumento de paz, de esperança e de transformação na vida das pessoas ao nosso redor. E que a nossa vida glorifique o Teu nome, Pai, o Deus Criador de tudo e de todos e tudo do inexistente. Senhor Deus, muitas vezes a caminhada não é fácil.
Senhor Deus, muitas vezes a caminhada é difícil. Existem momentos de desânimo, momentos de desistência, momentos de lutas e momentos de dúvida, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos dê força para perseverar e que possamos, Senhor, continuar firmes na fé, mesmo quando enfrentamos dificuldade. Que a nossa esperança, Senhor, esteja sempre com o Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Pai eterno, entregamos a nossa vida completamente nas Tuas mãos. Entregamos nossos sonhos, nossas preocupações também, Senhor, e os nossos caminhos a Teu Filho amado Jesus Cristo, e para o Senhor e para o Deus Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, guia-nos pelos caminhos da verdade e da vida, e que o Deus Espírito Santo conduza-nos todos os dias, para mais perto de Ti, Pai. Possamos viver nessa terra com fé, sabendo que a verdadeira riqueza vem do Senhor, a verdadeira riqueza vem do céu, e que a nossa vida glorifique o nome do Senhor, hoje e por toda a eternidade da nossa existência, Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos aproximamos sempre, todos os dias do Senhor, e agora, Senhor, no Teu trono, pela graça que nos foi revelada em Jesus o Cristo, o Messias, Jesus o Emanuel, o Deus conosco, Jesus o Alfa e o Ômega, o Príncipe da Paz. Senhor Deus, quando contemplamos Jesus o Cristo, ajoelhando, lavando os pés dos discípulos, nós entendemos, ó Pai, algo que o mundo não consegue compreender. O mundo ensina a dominar, Senhor, mas Teu Filho amado Jesus Cristo, o Deus vivo encarnado, Jesus o Cristo, ensina a servir. O mundo ensina orgulho, mas o Teu Filho amado Jesus o Cristo, o Deus encarnado, ensina-nos humildade. Pai Santo, ensina-nos a ter caráter de Jesus, o Teu Filho amado. Ensina-nos, ó Pai, a ter moral de Jesus o Cristo. Ensina-nos, Senhor, a ter a dignidade de Jesus o Cristo. Arranca de nós, Senhor, todo esse orgulho, Pai, que nos faz sofrer, Pai. Toda vaidade, toda dureza de coração. Que o Espírito Santo, ó Deus, nos ensina a viver como servos um dos outros, assim como Jesus o Cristo serviu os seus discípulos. Senhor Deus, Pai da misericórdia e de misericórdia, nós te agradecemos porque Jesus o Cristo, o Cordeiro do Senhor, não veio para ser servido, mas para nos ensinar a servir e para servir. Pai eterno, muitas vezes nosso coração se torna como o coração dos fariseus, os olhos abertos, mas espírito cego, Senhor, espírito cego. Religião nos lábios, mas distante do coração do Senhor. Muitas vezes o nosso coração se torna como o coração dos fariseus, saduceus, ó Pai. Senhor Deus, quebra toda a cegueira espiritual. Tire de nós toda a religião dos lábios. Que a luz de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, o Salvador do mundo, brilhe dentro de nós, Senhor. E que o Deus Espírito Santo abra os nossos olhos para enxergar a verdade. E que nós, Senhor, não sejamos religiosos vazios, mas sejamos discípulos verdadeiros e seguidor de Cristo Jesus. Senhor Deus Pai, como é bom estar nos Teus caminhos. Senhor Deus, como é bom estar nos Teus caminhos. Muitas vezes pensamos até em desistir, Senhor, porque seria muito mais fácil estar nas iguarias do Egito, assim como, Deus, está nas iguarias desse mundo. Mas nós queremos é seguir, ó Deus, o Teu caminho, o caminho da eternidade. Jesus o Cristo, como é bom, Pai, saber que Ele ajoelhou diante, ó Pai, de Pedro, Jesus o Cristo, o Rei dos Reis, Jesus o Cristo, o Senhor dos Senhores, e ainda assim, Jesus o Cristo se ajoelha para lavar pés sujos. Que amor é esse, Senhor? Que humildade é essa? Pai Santo, ensina-nos, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, a compreender esse mistério, que a nossa vida, Senhor, seja transformada por esse exemplo poderoso de Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias. Que nossa casa seja cheia da humildade de Jesus, Senhor, Pai Todo-Poderoso. Que nosso casamento seja cheia da graça de Jesus. Que nossa família seja cheia da presença do Senhor. Senhor Deus, nós sabemos que vivemos em um mundo cheio de tentações, Senhor. Um mundo que oferece álcool, oferece drogas, um mundo que oferece vícios, um mundo que oferece prostituição, um mundo que oferece corrupção e destruição. Sabemos que o inimigo entra devagar, Senhor. Uma brecha pequena, um hábito pequeno, uma concessão pequena, mas o Senhor, Deus, o Senhor, nós sabemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, como Jesus tem nos ensinado. Mas também sabemos que somente Jesus o Cristo, Pai, é que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então pedimos, Senhor, humildemente, e colocamos no Teu altar espiritual. Protege nossas famílias, protege, Senhor, os nossos filhos, proteja, Senhor, nossas mentes. E que o Espírito Santo nos fortaleça para dizer não ao pecado e para viver uma vida santa diante de
o teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Deus, muitos irmãos agora estão chorando, aqui presencial ou online. Ou até alguém da nossa família, Senhor, da nossa congregação. Senhor Deus, muitos irmãos estão chorando, Pai. Alguns estão desempregados, alguns receberam o diagnóstico médico difíceis, alguns estão com o coração quebrado por causa de relacionamentos destruídos. Mas, Senhor Deus, nós lembramos que Jesus, o Cristo, ressuscitou Lázaro no quarto dia. E se Jesus, o Cristo, trouxe vida a um morto, também pode trazer esperança a quem está sem esperança, Senhor. E que o Espírito Santo traga consolo, Senhor. Senhor, visite agora cada coração ferido, e que o Espírito Santo traga fé, que o Espírito Santo traga esperança. Porque Jesus, o Cristo, ainda faz milagre hoje, e nós cremos, Senhor. Nós cremos nesse poder. Senhor Deus, ensina-nos também a fazer a nossa parte, porque o corpo que temos é templo do Espírito Santo. Ensina-nos, ó Deus, a cuidar da nossa saúde. Ensina-nos a cuidar da nossa mente. Ensina-nos a cuidar da nossa alimentação. Ensina-nos a cuidar do nosso corpo, porque o mundo está cheio de contaminação. Águas contaminadas, alimentos contaminados, mentes contaminadas. Mas, Senhor, o Senhor é o que purifica-nos. Então pedimos a Deus que o Espírito Santo santifique o nosso corpo, alma e espírito, e que possamos, ó Deus, viver para a glória de Jesus, o Cristo, teu Filho amado, o Filho do Senhor, que é vivo, o Deus vivo, Senhor. Teu Deus, nós pedimos hoje, e sempre, Senhor, livra-nos da cegueira espiritual dos fariseus. Eles tinham conhecimento, mas não tinham revelação. Os fariseus, saduceus, ó Pai, tinham religião, mas não tinham transformação. Então, Pai Santo, dai-nos um coração simples, dai-nos um coração humilde, dai-nos, Senhor, um coração como o de uma criança, para que possamos conhecer verdadeiramente, Pai, Jesus, o Cristo, o Messias prometido. Senhor Deus, nós te agradecemos a cada batida do nosso coração. Por Jesus, o Cristo, o Alfa, o Ômega e o Príncipe da paz, o princípio e o fim, Pai. Nós agradecemos, Senhor. Agradecemos Jesus, o Cristo, que é o caminho. Jesus, o Cristo, que é a verdade. Jesus, o Cristo, que é a vida. Jesus, o Cristo, que é a luz do mundo. Jesus, o Cristo, que é o pão da vida. Jesus, o Cristo, que é a água viva. Senhor Deus, que nunca percamos, Senhor, o foco no teu Filho amado Jesus Cristo. Porque quando tiramos os olhos de Jesus, nós afundamos, Senhor. Mas quando olhamos para Jesus, o Cristo, encontramos a vida eterna, Senhor. Pai amado, ensina-nos a amar como Jesus, o Cristo, amou. Ensina-nos a perdoar, Senhor. A perdoar, ó Pai. A perdoar como Jesus, o Cristo, perdoou. Ensina-nos a servir como Jesus, o Cristo, serviu. E que o Espírito Santo transforme o nosso coração. E que sejamos instrumento de paz. Que sejamos instrumentos, ó Deus, em tuas mãos de esperança. Que sejamos instrumentos da luz de Jesus, o Cristo, nesse mundo de trevas, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós terminamos esta meditação da palavra agradecendo. Porque Jesus, o Cristo, é a nossa esperança. Jesus, o Cristo, é a nossa salvação. Jesus, o Cristo, é a nossa redenção. Jesus, o Cristo, é o nosso Senhor. E que o Espírito Santo guie os nossos passos. E que o Deus do Espírito Santo fortaleça a nossa fé. E que o Espírito Santo nos conduza a todos os dias. E todos nós, todos os dias. E que nós possamos viver, ó Pai. Viver para a glória do teu Filho amado Jesus, o Cristo. O Rei dos Reis. Senhor dos Senhores, ó Pai. Senhor dos Senhores. Porque existe momentos, Senhor, em que o caminho parece difícil. Momentos em que a luta espiritual é pesada. Momentos em que pensamos que talvez fosse mais fácil voltar atrás. E é exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel, Senhor. Lá no deserto, muitos começaram a lembrar das iguarias do Egito. Eles, Senhor, se lembravam da comida, das facilidades, das coisas que tinham lá. Mas se esqueceram de algo muito importante. Eles estavam escravizados. Às vezes, ó Pai, nós ainda continuamos escravizados. Ó Pai, às vezes, meu irmão e minha irmã, o inimigo tenta fazer mesmo conosco. Nós sabemos, ó Pai. Ele tenta nos fazer olhar para as iguarias desse mundo, as facilidades, os prazeres passageiros, as coisas, ó Pai, que parecem atrativas no momento. Mas, ó Deus, sabemos que tudo isso é temporário, tudo isso passa. Porque isso, nós precisamos lembrar, ó Pai, de algo muito importante. Nós não fomos chamados para voltar para o Egito. Nós somos chamados para caminhar com o Senhor. Mesmo que o caminho passe pelo deserto, mesmo que existam desafios, mesmo que existam provações, Senhor. Mas Jesus tem nos ensinado. Nós aqui hoje, nós escolhemos, ó Pai, a seguir o Senhor. Porque o caminho de Cristo Jesus não é apenas um caminho para esta vida, é o caminho que nos conduz para a eternidade. E por isso, ó Deus, mesmo quando a caminhada parece difícil na vida desse irmão, dessa irmã, Senhor, nós continuamos. Continuamos com fé, continuamos com esperança, continuamos, Senhor, confiando no Senhor. Porque sabemos que o destino final é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, aqui presente do Senhor. Porque Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus da cura, Pai. É o Deus da cura. É o Deus que nos faz cada vez mais parecido com teu Filho amado Jesus, o Cristo. Hoje e sempre, Deus. E assim nós exaltamos, ó Pai.
que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. E nós nos aproximamos do Senhor, do teu trono, pela graça que nos foi revelada em Jesus o Cristo, o Messias prometido, Jesus o Emanuel, o Deus conosco, Jesus o Alfa e o Ômega. E quando completarmos, Senhor, e quando contemplamos o teu Filho amado Jesus Cristo, ajoelhando ali, na humildade, lavando os pés do discípulo, o Deus vivo, o Deus Criador de tudo e de todos, nosso coração se quebranta, porque o Rei do Universo escolheu servir. Pai Santo, ensina-nos então a compreender esse mistério de amor, que o Espírito Santo forme em nós o caráter de Jesus, o Cristo, para que possamos viver em humildade, amor e serviço, Senhor. É isso que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, ó Pai. Amém? Amém, meu irmão? E assim nós continuamos, ó Pai, nessa caminhada. E aqui, ó Pai, nossa oração final, ó Pai. Pai amado, o Senhor é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Não somente nesse momento, mas toda batida do nosso coração, nós nos colocamos diante da Tua presença com um coração humilde e agradecido. Senhor Deus, depois de meditarmos na Tua palavra, depois de refletirmos sobre o exemplo de Jesus Cristo, lavando os pés do discípulo, nós reconhecemos, Senhor, o quanto ainda precisamos ser transformados pelo Teu Espírito. Senhor Jesus Cristo, Tu és o nosso Mestre. Senhor Jesus Cristo, Tu és o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, o Senhor és aquele que mostrou ao mundo o verdadeiro caminho, o caminho do amor, da humildade e do serviço. Enquanto nós contemplamos aquela cena em que o Senhor se levanta da mesa, pega a toalha dos discípulos, nós entendemos que o reino do Senhor e o reino de Deus, e o reino do Deus Espírito Santo, não é um reino de orgulho, não é um reino de poder humano, não é um reino de poder humano, não é um reino de exaltação pessoal. O teu reino é um reino de humildade, de amor, compaixão, de visibilidade, de serviço. Pai querido, ensina-nos a viver essa verdade na nossa vida diária. Muitas vezes o nosso coração é dominado pelo ego, pela pressa da vida, pela preocupação desse mundo, Senhor, desse mundo. Muitas vezes queremos ser reconhecidos, queremos ser honrados, queremos ser servidos, mas hoje a Tua palavra nos lembra que o verdadeiro discípulo aprende primeiro a servir. Que o Deus Espírito Santo entre no nosso coração nesse momento, toca a nossa mente, toca a nossa alma, toca a nossa consciência. Remove de dentro de nós todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência, todo sentimento que nos impede de amar o próximo, como Jesus Cristo nos amou. Dá-nos um coração semelhante ao coração do Teu Filho amado, Jesus. Um coração humilde, um coração compassivo, um coração disposto a ajudar, a cuidar, a servir e a curar. Mas a Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor continua sendo o nosso guia, o nosso refúgio e a nossa esperança. Pai amado, lembra-nos todos os dias, Senhor, que as riquezas desse mundo são passageiras. O dinheiro vem e o dinheiro vai. As coisas materiais passam. A circunstância muda. Mas a riqueza que vem do Senhor é eterna. A paz que vem do Senhor é eterna. A salvação que vem de Jesus o Cristo é eterna. Por isso queremos colocar o nosso coração nas coisas do céu, nas coisas que não passam, nas coisas que permanecem para sempre. Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a viver o Evangelho verdadeiro de forma prática. Que possamos olhar para o nosso próximo com amor, compaixão, divisibilidade. E que, ó Deus, possamos perdoar quando for necessário perdoar. Que possamos ajudar quando alguém precisa de ajuda. Que possamos, ó Deus, entender e estender a mão quando alguém estiver caído. E que possamos ter a humildade de servir assim como o Senhor serviu. Porque quando lavamos os pés do nosso próximo, quando ajudamos alguém com sinceridade, quando cuidamos de quem precisa, estamos refletindo o Teu amor nesse mundo, Senhor. Deus Espírito Santo, guarda-nos também, não somente nós, mas a nossa família, guarda a nossa casa. Protege, Senhor, os nossos filhos, nossos pais, os nossos irmãos e todos aqueles que fazem parte da nossa vida. E que a Tua presença habite em nosso lar. E que a luz do Senhor seja mais forte do que qualquer escuridão. E assim, Pai amado, encerramos este momento de oração e meditação confiando plenamente na Tua graça, sabendo que o Senhor está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos perceber. Senhor Deus, sabemos que o Senhor está guiando os nossos passos e preparando o nosso caminho para a eternidade. Que possamos sair deste momento, ó Pai, de meditação, conhecimento da Tua palavra, com mais fé, com mais esperança e com mais amor no coração. E que possamos viver cada dia, lembrando do exemplo de Jesus o Cristo, que sendo o Senhor de tudo, escolheu ajoelhar para servir. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Senhor, ó Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui presente, Senhor, nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, hoje e sempre. E tudo isso é em nome de Jesus o Cristo. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, online presencial,
irmão carnal, filhas, tias, tios, tias, primos, primas, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhas, você, minha amiga, meu amigo. Chegamos ao final de mais um momento precioso na presença de Deus Pai, do Deus Jesus Cristo e do Deus Espírito Santo. A Trindade, 3 pessoas diferentes em uma única santidade, o nosso grande Deus. Talvez agora alguns de vocês estejam começando o dia, outros estejam no meio das suas atividades e alguns já estejam encerrando mais uma jornada. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus continua viva dentro de você, de mim e dentro de nós. Que aquilo que meditamos hoje não fique apenas como palavra ou lembrança. E que essa mensagem desça do entendimento para o coração e do coração para as nossas atitudes. Que possamos sair daqui com um coração mais humilde, mais cheio de fé, mais cheio de amor. E que possamos lembrar todos os dias do exemplo de Jesus Cristo, que, sendo o Senhor de tudo, se inclinou para servir e se inclinou para lavar os pés dos apóstolos. Se o mundo que vivemos muitas vezes nos ensina a competir, Cristo Jesus nos ensina a amar. Se o mundo que vivemos nos ensina a subir, Cristo Jesus nos ensina a servir. Se o mundo nos ensina a buscar poder, Cristo Jesus nos ensina a lavar os pés do próximo. E assim, meu irmão, minha irmã, essa manhã, nessa tarde, nessa noite, nós seguimos caminhando, com esperança no coração, com fé do Deus vivo e com os olhos voltados, lógico, para a eternidade. Minha irmã, meu irmão, se hoje o seu coração estava cansado, que a paz de Jesus Cristo renove a sua força. Se hoje você estava desanimado, que o Espírito Santo reacenda a sua esperança. Se hoje você estava preocupado com o amanhã, lembre-se, Deus já está no seu amanhã. Então descanse o seu coração, continue caminhando com fé, continue confiando em Deus, continue vivendo o Evangelho, porque aquele que começou a boa obra, em você, em mim, em nós, é fiel para completá-la. E que a graça de Jesus, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, com a sua família, com a sua casa e com o seu caminho, meu querido, minha querida. E que amanhã possamos nos encontrar novamente, andando com Deus em Jesus o Cristo, com muita paz no coração. Fique na paz de Cristo. Amém? Amém, amém.